O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, para meditarmos esse Evangelho, a gente precisa perceber três personagens. Jesus, quem dizem os homens que eu sou, a igreja, sobre ti eu edificarei a minha igreja, e cada um de nós. A pergunta que Jesus faz: quem dizem os homens que eu sou, e vós quem dizeis que eu sou? Ela é uma pergunta crucial na nossa vida, ela é essencial para aquilo que a gente quer da nossa vida. Conforme a resposta que a gente dá, é o jeito que a gente vai montar a nossa vida. Se o princípio a meta da sua vida, vai dizer Santo Inácio de Loyola, se o princípio e o fundamento da sua vida, ou seja, se o que fundamenta a sua vida e o ponto de chegada da sua vida for dinheiro, você vai montar a sua vida a partir de ganhar dinheiro. Se for o prazer, vai montar em cima do prazer. Se for Jesus, você tem que saber quem que é Jesus de fato, para montar a sua vida em cima de quem Ele é, e não daquilo que as pessoas falam, daquilo que a mídia fala, ou os intelectuais falam, os filósofos falam, e tanta gente que fala asneira sobre Jesus fala. Se eu não entender de fato quem Ele é, eu não consigo montar a minha vida ordenada para Ele. O mesmo Santo Inácio vai falar que a gente precisa curar a nossa imagem que a gente tem de Deus. Porque de fato, se a gente tem uma imagem errada de Deus, um Deus bonachão, um Deus tirano, um Deus que não se importa, um Deus, conforme essa imagem, vai ser o jeito que eu vou montar a minha vida. Agora, se eu encontro a verdadeira face de Jesus, é impossível ficar sem se apaixonar por Ele. Os fariseus não encontraram, apesar de verem Jesus, muitos não encontraram a verdadeira face de Jesus. Muitos que não viram com os olhos Jesus, encontraram a verdadeira face de Jesus. Bem-aventurados sois vós que não viram e mesmo assim acreditaram. Então no nosso coração passa um caminho de responder de fato quem é Jesus. Se verdadeiramente eu acredito e entendo
que Jesus é meu Deus, é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e que Jesus é o meu Salvador, então eu vou montar a vida em cima dele. Agora, se você sair na rua aí e perguntar assim, quem é Jesus? 90% das pessoas vão falar assim, Jesus foi uma pessoa boa, Jesus era alguém que fazia o bem. Para isso não basta. Para nós isso não basta. Para nós Jesus, Ele é Deus, Salvador. E é por isso que muita gente, apesar de achar Jesus uma pessoa boa, não montaram a sua vida, não estruturaram a sua vida a partir do Evangelho. Agora, se eu acredito que Jesus é verdadeiramente Deus, Ele não só ordena a minha vida, como Ele responde as perguntas para a minha vida. Ele responde, olhando para Jesus, Ele vai responder, então, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é, de fato, revelar esse rosto autêntico de Jesus. De revelar o verdadeiro rosto de Jesus para que as pessoas creiam e montem e estruturem a sua vida a partir dele. Vai ter então um documento da igreja, do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, que traduzido é assim, essas palavras: as alegrias e as tristezas, as alegrias e as esperanças. O texto fala assim, que a mesma alegria e esperança que tinha no coração dos apóstolos, quando ouviram falar de Jesus, deve ser as mesmas alegrias e esperanças que tem no nosso coração hoje. De forma que, no documento, tem um parágrafo que o padre vai comentar, que é o parágrafo 22. Esse parágrafo 22 diz assim: somente reconhecendo quem Jesus é, você vai saber quem você é. Somente olhando de fato para quem Jesus é, você vai reconhecer e saber quem você é. Sabendo quem eu sou, eu vou entender também a missão da igreja dele. Por isso que o padre falou que nesse evangelho tem 3 personagens: Jesus, a igreja e nós. O ponto de partida é a pessoa de Jesus, é reconhecer de fato quem é Jesus. O Papa Bento escreveu uma carta chamada Deus é Amor. Nessa carta ele diz assim, que o cristianismo, ele é, num segundo momento, a compreensão doutrinal, num segundo momento, a compreensão litúrgica, mas num primeiro momento ela tem que ser o encontro com a pessoa de Jesus. Eu posso ser padre e não ter encontrado Jesus ainda. Eu posso ser um fiel leigo da igreja de 30 anos e ainda não conheci Jesus. E é por isso que a pessoa não muda, e é por isso que a pessoa insiste em certos pecados, e é por isso que a pessoa não encontra o sentido para a sua vida. E é por isso que, como foi rezado no começo da missa, você viu no Oremos inicial, a pessoa, apesar de estar aqui na igreja, ela está olhando para baixo. Ela não reconheceu ainda quem de fato é Jesus. Nesse documento, então, e de modo especial, nesse parágrafo 22, lembra? Somente olhando a pessoa de Jesus, a gente sabe quem a gente é. O que está escrito lá? A primeira coisa é que Cristo é a via para o conhecimento do homem, do próprio homem, do ser humano. Cristo é a única via para a casa do Pai e é também a via para cada ser humano. Então, Jesus mostra de fato não só o caminho para Deus, não só o rosto do Pai, mas também o que é ser humano.
Através dessa via que une Cristo e o homem, a igreja é impulsionada a agir em prol desse bem temporal e eterno a cada indivíduo. Então vamos entender. Vamos supor que chegasse um extraterrestre. Não existem, mas vamos supor que chegasse um extraterrestre e falasse assim para você: mostra para mim o que é um ser humano. Aí ele mostrasse qualquer um de nós aqui. Você mostrasse qualquer um de nós. Esse extraterrestre ia olhar para nós e ia falar: nhé. Porque a gente não é ainda homem e mulher como Deus sonhou. Todos nós aqui somos obras inacabadas, rascunhadas por causa do pecado. O pecado deformou. Daqui a pouco a gente vai ver. Mas vamos supor que essa pessoa pegasse e mostrasse a pessoa de Jesus. O que é a pessoa de Jesus? O ser humano Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Mas olhando ali a humanidade dele. Aí esse extraterrestre não ia falar em ia falar ó. Jesus mostra o que é ser humano. Ele é caminho para Deus e caminho para mostrar a nossa humanidade. Porque qual que foi a tentação lá que Eva caiu, que Adão caiu? Se vocês comerem esse fruto, vocês serão como deuses. Pronto, desfigurou. O papel de Jesus, o nosso e da igreja. Qual é o papel da igreja então? O papel da igreja é tornar Jesus conhecido e amado. A evangelização. Por quê? Conhecendo de fato quem Jesus é, a gente vai saber quem a gente é, qual é o seu papel na igreja, de pai, de mãe, de trabalhador, de padre, de missionário, enfim, você vai saber quem você é. A igreja então vai ajudar a reconhecer o papel de cada um olhando para Jesus. São José Maria Escrivá, ele fala assim, que a pastoral vocacional às vezes erra, e aqui vale qualquer pastoral às vezes na nossa igreja. Às vezes a gente erra, mas em modo especial vamos pegar a pastoral vocacional. A pastoral vocacional pensa assim, não, vamos deixar a coisa mais atraente para o jovem, porque o jovem hoje, ele é internet, um monte de coisa, aquela coisa, então vamos adaptar Jesus, o Evangelho, quem que ele é, à linguagem jovem. Então vamos adaptar assim no sentido assim, vamos fazer o Cristo surfista, o Cristo pagodeiro, o Cristo jogador de futebol, o Cristo, sabe? E ele vai dizer, não é assim que o jovem se apaixona por Jesus. O jeito que o jovem se apaixona por Jesus é mostrando quem Jesus é. Se mostrar quem ele é, pronto. Esse também é o papel da igreja. Jesus é via para Deus e para o homem. Jesus, ele mostra a nossa vida, a nossa existência, quem é Jesus para nós, veja, e ele mostra também, sabendo quem Jesus é, ele vai mostrar para nós o que é a nossa vocação, a importância da nossa vocação. Olha o que o documento fala. Cristo revela a verdadeira vocação do ser humano. Qual é a grande vocação nossa? A primeira vocação nossa. A primeira vocação nossa é ser de Deus. A primeira vocação nossa é sermos felizes. Só que não dá para ser feliz fora de Deus. Então essa primeira vocação é a felicidade, mas a felicidade em Deus. Quando você então descobre de fato quem é Jesus, quem diziam os homens que eu sou? Jesus é a minha felicidade. Muito bem, você encontrou a sua vocação. A sua vocação é o céu. A sua vocação é ir para Ele. Muito bem. Agora vem uma segunda vocação.
qual é o instrumento que Deus está pedindo para mim chegar até Ele? Qual é a ferramenta que Deus está pedindo para que eu chegue até Ele? No meu caso é o sacerdócio. No caso seu é o matrimônio. Mas veja, tem que ter um discernimento, um caminho de discernimento. Não só na vida do padre, mas também sua, não é? Que namora, que tal coisa. Mas aí, veja, você casou, eu me tornei padre. A vocação acabou? Não. Essa vocação continua. Se eu não fixar o meu olhar na pessoa de Jesus, durante o caminho, eu perco eu sou infiel, à minha vocação. Eu me torno infiel à minha vocação. Pensa assim, o padre, no dia que o bispo me ordenou, o bispo vai lá, coloca a mão na cabeça do ordenando, ele unge as mãos do ordenando. Quando houve esse gesto da igreja, olha a igreja de novo aí, quando há esse gesto da igreja, é a igreja confirmando a minha vocação, um instrumento para que eu seja feliz em Deus. Deus escolheu isso para mim, Deus não errou. Só que se amanhã ou depois eu pego e fujo com uma moça aí, vou para o Paraguai, vender quebra-queixo lá, não é? Garape quebra-queixo. Cadê Padre Né? Fugiu para o Paraguai com uma moça. Veja, não é que Deus errou, mas porque eu fui infiel àquilo que Deus escolheu para mim. Eu fui infiel. Eu deixei de fixar o meu olhar em quem é Jesus. Existe um livro, e isso vale para o casamento também. Quando você casou, Deus confirmou a sua vocação. O que é a sua vocação? Não é simplesmente um matrimônio. A sua vocação é uma pessoa. A pessoa que você casou, essa é a sua vocação. Existe um livro que se chama Fidelidade. E lá no meio do livro, ele vai falando da virtude da fidelidade. E no meio do livro, é um teólogo espanhol, ele vai falar assim que ele vai colocar algumas cartas. Ele é padre. Ele vai colocar algumas cartas que ele recebeu de mulheres que se casaram com padres. Quando às vezes acontece isso, né? O padre vai lá, pede uma dispensa para o Vaticano para ele poder casar na igreja. Ele deixa de exercer o seu ministério. Dá para fazer isso por baixo do pano, que é fugindo para o Paraguai vender quebra-queixo, né? Ou dá para fazer de uma forma ordinária, que é o que? Entra num processo canônico, vai para Roma, tem todo um rolo lá, e agora o padre não vai explicar. Mas veja lá, ele conta a história de várias mulheres que se apaixonaram pelo padre, o padre também, aquela coisa toda, e daí fizeram o processo, deu a dispensa de ordem e se casaram. Mas a mulher, ela escreve assim, naquele livro. Ela fala assim que toda vez que o meu marido pegava a Bíblia para ler, eu sentia ciúme, porque eu via o olho dele brilhando. Toda vez que tinha, por exemplo, um terço em casa, ou tinha uma partilha da palavra em casa, e ele começava a falar e explicar, eu via o entusiasmo dele falando aquilo. E aquilo dava ciúme em mim. Olha a palavra que ela fala agora. Porque eu percebia que no fundo ele nunca foi meu. Ele era de Deus. Quando você foge da sua vocação, você começa a burlar a estrada sua para a felicidade. Você, quando foge desse quem é Jesus, de alguma forma, esse padre lá do livro, ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a moça. E é por isso que a gente tem que estar sempre atento à nossa vocação. Porque talvez você não é padre, mas se você começar a olhar para outra moça,
Você vai perder a sua vocação. Você se lembra do desenho lá do Rei Leão? Quando o pai do Rei Leão morre, o que vai ser Rei Leão, ele foge com medo, não é? Ele vai viver lá naquele mundo do Hakuna Matata, lá, não era assim? E o que ele comia lá? Comia lesma, comia... não era? Um leão comendo lesma. Um leão que perdeu a vocação de ser rei. Quando ele volta para o seu reino, que daí o tio dele que era mau tinha dominado, o reino estava destruído. Olha a importância da vocação. Olha a importância de você saber qual é a sua vocação. De novo, vocação ao sacerdócio, vocação ao matrimônio, mas não simplesmente ao matrimônio, mas a pessoa que você casou. Os seus filhos são sua vocação. A sua comunidade é a sua vocação. E aí entra a igreja para te ajudar a discernir a sua vocação. Também, a partir disso, quem é Jesus? Quem sou eu? Olhando para Jesus, eu percebo que Ele vai refazer a minha imagem de Deus. Aquilo que eu devo ser diante de Deus. Aquilo que o padre falou. Lembra do exemplo que o padre deu do ET, do alienígena? Todos nós aqui estamos machucados. Todos nós aqui somos rascunho daquilo que Deus espera que a gente seja. Aquilo que vai nos curar, aquilo que vai fazer cada um se erguer e ser aquilo que é necessário, é saber quem é Jesus. É olhar para a pessoa de Jesus. Ele é a cura da imagem de Deus em nós. Repara que vira e mexe, pensa assim, uma pessoa que está na bebida, está na droga, está na prostituição, aquilo vira um vício de tal forma que a pessoa, olha a palavra, ela se animaliza. Ela vira um animal, não é? Começa a ficar sujo, a rolar no cocô, a fazer sujeira, não sei o que. Ele se animaliza, ele começa a buscar o prazer, só o prazer, ele cada vez mais vai descendo no seu rascunho, vai descendo, vai ficando cada vez um rascunho pior e pior e pior e pior. Jesus é o homem verdadeiro. Quando você contempla Ele, você pensa, eu preciso ser assim. O fato de eu querer já ser como Ele, de querer isso, já começa a nossa cura, já começa a nossa imagem, já começa, olha, o que é a ideologia de gênero, senão a falta da imagem de Cristo na cabeça das pessoas? Porque a partir daquilo que falta a imagem de Cristo, a pessoa, ela não sabe quem ela é. Não é isso a grande dúvida da ideologia de gênero? Não é isso o nego falando que pode ser isso, pode ser aquilo outro? Esses dias eu vi um vídeo de uma menina no shopping de Recife. Ela estava caminhando no shopping com outra vestida de cachorro de 4, no meio do shopping. Animalizou-se. Está vendo? Cristo é a imagem de Deus invisível que restitui a nossa semelhança com Ele, deformada desde o pecado. Ele é o homem perfeito que eleva a nossa natureza, unindo-a na divindade, restaurando a nossa dignidade. Como que vai acontecendo esse processo de ficar parecido com Jesus? Pela via de santidade, pela via de sacramentos. Jesus, nós e a igreja. Conforme a gente vai vivendo a vida sacramental, o Espírito Santo vai nos cristificando. Você vai tendo o pensamento, as atitudes,
de Cristo. Pela vivência sacramental, que no fundo é a vivência do sangue dele, a gente vai mudando. Aqui o padre não vai entrar em cada sacramento, mas só da missa, olha que o padre sempre fala, missa diária muda a pessoa. É lógico que a gente cumpre o preceito no final de semana, é lógico que já muda no final de semana, você participando no final de semana, mas faz a experiência, começa a se esforçar, a participar mais da missa durante a semana. Você vai ver como que você muda. Você vai se cristificando, a mentalidade vai estar cheia de Jesus, cheia de Cristo. Essa distância de semana em semana pode fazer com que, por exemplo, hoje é domingo, é sábado, você vai participar da missa domingo que vem, sábado que vem, muita gente aqui, não vai rezar, não vai ler a Bíblia, não vai pegar o seu terço, vai se encontrar com Jesus somente semana que vem. Na medida que você vai caminhando, vai dando mais fome ainda de você participar mais, porque a sua mentalidade, o seu coração vai mudando, você vai se cristificando e você vai ficando com a aparência de Jesus. Muda. Cristo, diz o documento, é a união com cada homem. Através da sua encarnação, está unido de certo modo a cada ser humano. Não é aquilo que o Padre sempre fala, quando chegarmos no céu, quando a gente olhar a Santíssima Trindade, a gente vai ver que no seio da Trindade tem Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus não se fez anjo, Jesus é semelhante a nós, exceto no pecado, como a gente sabe. Se ele é semelhante a nós, ele carrega tudo aquilo que é nosso. Santo Irineu vai falar assim, ele precisou carregar tudo aquilo que é nosso para ele redimir. O que ele não carregou, ele não redimiu. Ele carregou tudo aquilo que é nosso. Ele não tinha pecado, mas carregou o nosso pecado. Ele assumiu a nossa natureza humana. De alguma forma, então, ele se torna um elo de associação com cada ser humano. Então, presta atenção que o padre vai falar. Não existe uma alegria e uma lágrima que você passou na sua vida que Jesus não participou dela. Tanto as alegrias quanto as tristezas. Jesus participa de cada uma delas. Santo Agostinho fala assim, que a nossa vida é como se fosse a gente passar num caminho estreito de roseira. Para chegar até Deus, a gente tem que passar num caminho estreito, cheio de roseiras. E conforme você passa ali, de repente arranha a sua pele num espinho de uma rosa. Mas ele fala assim, mas se você tiver prestado atenção, você vai ver que antes de você roçar, de antes do seu sangue entrar naquele espinho, tinha um outro sangue que passou por ali, que é o sangue dele. Quem é Jesus? Jesus é aquele que assumiu a nossa natureza, assumiu as nossas alegrias e assumiu as nossas dores. Não houve um dia na sua vida que você se alegrou ou se entristeceu sozinho. Ele estava lá. De certo modo, a cada ser humano, a igreja deseja que cada pessoa possa encontrar e caminhar com ele ao longo da vida. Por isso, a igreja se preocupa com a situação de cada pessoa. De cada pessoa, do pobre e do rico, de saúde e sem saúde, do inteligente e do burro, de todos. Porque a igreja tem que olhar em cada um a pessoa de Jesus. De modo especial, e aí quando a gente fala igreja, não é o padre, não é o bispo, não é o papa, todos nós. De modo especial, naqueles que sofrem. São João Crisóstomo é um santo lá do século VI, ele vai falar assim, e eu assino embaixo o que ele falou. Ele diz assim,
Eu não acredito numa espiritualidade somente eucarística, sem olhar para aquele que sofre. Mas também eu não acredito numa espiritualidade que só olha para o que sofre, sem olhar para a Eucaristia. É as duas coisas junto. Ele vai dizer, porque no fundo é o corpo do Senhor que está lá. Quando o padre consagra, o padre fala, isto é o meu corpo. E a partir daquilo a gente sabe que é o corpo de Jesus na hóstia. Mas se você lembrar, quando Jesus vai falar do juízo, ele vai falar assim, eu tive fome, eu tive sede, ou seja, é o corpo dele lá também. De forma que o rosto, quem é Jesus? Como que eu encontro Jesus? Eucaristia e os que sofrem, o pobre, o doente. E o pobre aqui não é só material, porque tem muita gente que é rico e é pobre, porque não tem Jesus. Mas veja, São Francisco de Assis, os dois momentos de conversão dele, quais foram? Primeiro, a cruz de São Damião, né? Quando a cruz falou para ele, vai reconstruir a minha igreja. Mas se você pegar antes, São Francisco estava meio perdido. E aí, moerada, bagunça, bebedeira, aquela coisa toda, e aí Deus cutucando o coração dele. Aí ele pega, ele vai para Roma, vou fazer uma peregrinação em Roma. Aí ele vai para Roma, ele chega em Roma, ele se depara com um leproso. E o leproso fedendo podre. E aquilo revira o estômago dele. E Jesus, na mesma hora, fala assim para ele no coração, sou eu. E ele vai lá e beija então o leproso. Ali a chavinha muda. Ele viu Jesus no que sofre. Quem é Jesus? Lembra? Santa Catarina de Sena, ela lavava as feridas lá, a época da peste, aquela coisa, lavava aquelas feridas lá, e não deixava nem que a água se perdesse, porque ela pensava assim, é a água que tocou no corpo de Jesus machucado. Quem é Jesus para mim? Por muitas vezes Jesus virou um fantasma na nossa cabeça, não sei quem é, não sei onde eu encontro ele. Saber quem é Jesus é saber que também, vai dizer o documento, existe uma responsabilidade nossa diante da verdade que vem de Deus. Parece óbvio, gente, mas a gente vive num tempo de relativismo em que cada um acha que pode mudar a verdade, que pode dizer o que é verdade. A gente vive em tempos loucos. Um escritor inglês chamado Chesterton vai falar assim, vai chegar um tempo em que as pessoas, que você vai ter que provar para as pessoas que a grama é verde. Já chegou. Porque já não é mais aquilo que é verdade, mas aquilo que eu acho que é verdade. Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se você reconhece quem é Jesus, se você sabe quem é Jesus, a verdade não se negocia. Você tem que parar de falar frases satânicas do tipo, cada um tem que ser verdade, o importante é ser feliz. Olha o que diz o documento. Assim como Cristo enfatizou sua mensagem não era sua, mas do Pai que o enviou, a igreja também deve estar ardente, com o coração ardente pela verdade e pela evangelização da verdade. E olha agora, custe o que custar. Meus irmãos, olha só, tem um canto da igreja que chama Marcha da Igreja. Canta sempre a ordenação, em dia do Papa. E naquele canto tem uma hora que fala assim, que o chão que a gente pisa, esse chão que a gente está pisando, ele está banhado pelo sangue dos mártires. Para a gente estar sentadinho aqui na missa, muita gente teve que dar a vida, muita gente teve que morrer. Quinta-feira, por exemplo, foi dia de São Bartolomeu Apóstolo. São Bartolomeu teve a pele arrancada. Se cada um tem sua verdade, era muito fácil para São Bartolomeu chegar e falar assim, viu,
Sigam esses ídolos que vocês estão seguindo aí, ó. Sigam essa bruxaria que vocês estão seguindo aí. Por que ele perdeu a pele? Porque a verdade é maior do que ele. Porque a verdade não se negocia, a verdade é Jesus Cristo. E você, como igreja, tem que estar disposto a pagar o preço da verdade. Se Jesus é a verdade, gente, vai causar. Vai causar, você vai causar. Quando você falar, meu irmão, isso é pecado. Minha filha, isso é pecado. Quando você sair fora num grupo de zap, quando você denunciar um esquema, quando você se retirar, por exemplo, de uma festa, de coisa, porque você tem compromisso na igreja, vai causar. Mas aí, para não causar, eu não vou. Para não causar, eu não falo. Custe o que custar. Se Jesus é a verdade, a gente tem que dar testemunho da verdade que é Ele, gente. E é interessante que, veja, a Bíblia diz assim, livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Qual é o alicerce e o sustento da verdade? A gente pode pensar assim, quem que aponta para Jesus como verdade? Como sustento e alicerce da verdade? De início a gente pode falar a Bíblia, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o sustento e o alicerce da verdade é a igreja. Jesus, você e a igreja. Veja, a igreja não é um apêndice. A igreja não é uma turminha lá que se reuniu para ler a Bíblia ou para trocar a lâmpada do bairro, do poste do bairro. A igreja é a esposa de Cristo. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, que tem que estar disposta a morrer pela verdade. Timóteo, está na Bíblia. A igreja, ela é, aliás, conhecendo Jesus Cristo também, você traz consigo, quem é Jesus? Jesus é aquele que entregou o seu Espírito para mim. Qual é o Espírito de Jesus? É lógico, é o Espírito Santo. Meus irmãos, essa coragem que o Pai está falando, essa verdade, esse busca da perfeição, ninguém aqui por conta própria é capaz, ninguém. Por isso que Ele manda um Espírito, o seu Espírito, o Espírito Santo, para fazer essa obra em nós. Como a gente sabe, existe uma verdade na teologia, que são as propriedades trinitárias, ou seja, o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo, o Santificador, é o Espírito que vai nos santificando, que vai nos cristificando. Você viu que Jesus falou para Pedro hoje? Bem-aventurados és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou isso, porque a sua carne não consegue entender esse mistério, mas foi o Espírito que te revelou. Conhecendo Jesus, você conhece o Espírito. Conhecendo o Espírito, o Espírito Santo renova o homem interiormente, capacitando a cumprir a lei do amor. Veja, você não tem força, gente, para ser, por exemplo, casto, para ser honesto, para ser fiel, para ser bom, se não for por obra do Espírito Santo. Lembra que Jesus fala? O que São Paulo fala? Ninguém pode falar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Por isso, você tem que pedir o Espírito Santo, me revele o rosto de Jesus, a face de Jesus, me revele quem é Jesus para mim. São João Crisóstomo também vai falar uma outra frase assim, ó: assim como o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Espírito Santo se fez igreja e habitou entre nós. Meus irmãos, de novo, Jesus, nós e a igreja. A igreja não é um apêndice. O Espírito Santo e os mandamentos. Olha, a gente está num mundo em que as pessoas trocaram os mandamentos. Não só não segue os mandamentos, mas trocaram os mandamentos. O padre já falou aqui, não é? Por exemplo, eu não vou na missa, eu rezo em casa.
Falo direto com Deus. Meu irmão, tem um mandamento. O terceiro mandamento é guardar domingos e dias de festa de guarda. Há um mandamento que você tem que ir na igreja. Ah, mas eu acho que não. Pronto, não só desobedeceu o mandamento, mas mudou o mandamento. Esses dias eu atendia uma moça de igreja, aí começa a namorar com alguém que não é de igreja, lógico que vai dar BO. Porque a pessoa não entende o que é castidade. Não entende. Aí a moça falava para ele, não, o sexto mandamento é não pecar contra a castidade. Não, mas eu não acho isso. Eu acho que tem que conhecer antes, tem que ter relação antes para ver se eu vou casar com... Quer dizer, eu tenho que fazer um test drive, não é? Mas não é isso que está lá para fazer test drive no mandamento. Repara que não só estão desobedecendo, mas mudaram do mandamento. Só que cada um de nós, a começar por mim, a gente não é diferente. Porque a gente tem essa inclinação para o mal. E se não vir então o Espírito Santo mostrando quem é Jesus, fazendo com que a gente conheça quem é Jesus, a gente não compreende. Não adianta falar para o rapaz não pecar contra a castidade. Não adianta, ele não conhece Jesus. Ele não sabe o que significa isso. Ele não vai entender. E é por isso que daí dá sempre BO. Por quê? Porque é sempre mais fácil quem está dentro da igreja ser tirado do que puxar quem está fora para dentro. É impossível? Não é. Mas pode ver. O cara serve na igreja, é acólito, é músico, é leitor, não sei o quê, ou ela. De repente começa a namorar com alguém de fora, sumiu. Porque não conhecia Jesus, gente. O padre falava no dia do Evangelho do Tesouro. Pensa só, se Jesus é o tesouro nosso, se tem algo que não deixa você, por exemplo, comungar, um relacionamento, um pecado, uma ganância, que não deixa você comungar, então Jesus não é o seu tesouro. Porque se Jesus é o tesouro, é Ele em primeiro lugar. Jesus, Ele mostra para nós o quanto que o Pai também, Ele é misericórdia. Pensa só, o que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Desespero. Sabendo quem é Jesus, você vai saber de verdade o que é a misericórdia. Que a misericórdia não é passar a mão na cabeça. Não é deixar fazer o que quer. Por outro lado, Deus também não é o justiceiro implacável. Mas há uma justiça em Deus, Papa Francisco, há uma justiça em Deus que caminha junto com a misericórdia. Você se lembra da pecadora? A frase é: alguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Vá em paz, mas não tornes a pecar mais. Você se lembra quando Jesus fala assim para o paralítico: vá em paz, mas não tornes a pecar, para que não aconteça algo pior a você. Ou seja, o pecado é pior do que a paralisia dele. O sacrifício de Cristo, o Cordeiro inocente, reconcilia a humanidade com Deus e nos une às pessoas, libertando da escravidão do pecado e do demônio. Sabendo quem Jesus é, eu vou saber o que Ele fez por mim, gente. Você precisa parar um pouco e começar a pensar, mas o que de fato é esse negócio de salvação? Jesus é o meu Salvador, você sabe disso, mas o que de fato é a salvação? O que de fato é? A salvação, você vai meditar e vai pensar, a salvação é que a morte não vai te vencer. O demônio, se você estiver em Deus, ele não vai te vencer. Eu preciso pensar e meditar isso. Porque senão eu viro, repetidor de frases como papagaio e não entendo o que de fato Jesus fez. Se eu não sei o que Ele é, eu não consigo entender o sacrifício dele na cruz, o que foi a ressurreição e o que isso influencia na minha vida hoje, 2000 anos depois. De novo, Jesus vira um fantasma. Se eu começo a perceber o que Ele se entregou e o que Ele fez, me libertou para a vida, a sua morte e ressurreição começa a ter significado. A igreja
vai levar o homem a uma verdadeira teologia da libertação, que é libertando o homem não do capitalismo, não da sociedade opressora, mas nos lembrando do pecado, da morte e do diabo. Essa é a libertação que Jesus nos trouxe. Não é à toa que muita gente usa da pessoa de Jesus como politicagem, seja de esquerda, seja de direita. Não confunda o evangelho com ideologia. A igreja sempre cuidou dos pobres, a igreja sempre cuidou da Eucaristia, da liturgia. O padre acabou de falar de São João Crisóstomo. Hoje em dia a gente está num ponto de que você fala de pobre, você é da teologia da libertação. Se você fala da família, você é de direita. Se você fala contra o aborto, você é de direita. Não, meu irmão, isso aí é evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É doutrina social da igreja, é outro naipe, é outra coisa. Mas se eu não conheço Jesus, eu uso Jesus como bandeira. E por fim, Jesus, sabendo quem Jesus é, ele é exemplo e caminho. Exemplo primeiro para a nossa dor, para a gente aguentar, para a gente oferecer as nossas dores, para a gente fazer do nosso sacrifício uma união com o sacrifício dele. Se eu entender que eu posso unir o meu sacrifício com o dele, eu vou parar de manha, parar de ficar reclamando, parar de nhenhenhé. Eu vou falar, hein? E ir para o pau, ir para a luta, gente. Para de frouxidão. Nem subiu a água ainda. O padre tem falado direto. O mundo se prepara para perseguir cristão. Prepare-se para viver com muito menos que você tem. Prepare-se para isso. Mas não, eu estou com manha, porque não tem Wi-Fi, porque não tem o vidro elétrico no carro, porque hoje foi ovo de novo. Nem subiu a água, já estou reclamando, porque tem que ir na missa, porque isso, aquilo, outro. Vamos ver a hora que fechar a igreja de novo. Aonde você vai correr? Olha aqui, exemplo para o nosso sofrimento e caminho de esperança. Sabendo quem Cristo é, Ele não apenas dá o exemplo para o nosso sofrimento, mas também abre um caminho de esperança diante da morte. Meus irmãos, olha, alguns estavam lá, faz o que? Um mês que faleceu o Marianinho, uma criança aqui da paróquia, uma criança de colo, um bebê, já estava doente e tudo. Aí, no meio da noite, foi eu, o Padre Wellington, lá, que estava sendo velado na casa, né, da família. Aí você chega lá, está lá uma criancinha, num caixãozinho. O que você fala para um pai e para uma mãe que perdeu um bebê, que vai consolar eles? Qual é a palavra que eu possa falar ali que vai curar o coração deles? Mas vai passar 10 anos, a mãe com o pai vai lembrar que os padres estavam lá. Vai lembrar que chorou no ombro do padre. Vai lembrar que há uma esperança diante da morte. Você, com certeza, todos nós aqui, né? Temos saudade de pessoas que já foram. Não é? A gente tem saudade de pessoas que a gente ama e que já foi. E que se Jesus não existe, ou que se eu não conheço Jesus, essa pessoa, você não vai ver nunca mais. Essa pessoa acabou. Agora, se você conhece Jesus, você sabe que a morte não é um ponto final e que você vai se encontrar com essa pessoa, porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Você acredita então que nem a morte pode nos separar do amor dele? Quem é Jesus para você? Gente, cavoque, busque o rosto de Jesus. Salmo 26, somente a tua face, mostra-me a tua face. É a tua face que eu procuro. Chega em casa e leia o Salmo 26 para você ver.
Espera no Senhor e ser forte. Espera no Senhor. É a tua face, Senhor, que eu busco. Uma coisa só eu procuro na minha vida. Salmo 26. Habitar eternamente nos atos do Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,